incertezas e inseguranças. Esses serão os temas do nosso próximo vídeo. Bom, é o seguinte, primeiro que o nosso e-book está à disposição agora aqui embaixo na descrição do vídeo. É só baixar o e-book para acompanhar o curso, tá? Assim, ó, as pessoas quando começam a fazer esse curso de florais, elas começam a se identificar com a maioria dos florais. Elas começam a entrar assim em surto, porque acham que estão precisando de todos. Como é que eu vou comprar todos e como é que eu vou tomar todos, porque eu tô com todos esses problemas. Mas não é bem assim que funciona, né? Eu, por exemplo, costumo dizer que eu não uso mais de 6 florais jamais numa composição, tá? Aliás, eu acho assim que 6 já é até demais. Eu gosto de usar 3, 4. Porque eu gosto de observar exatamente qual o floral que fez o quê, né? Então, se a gente tem muitas opções dentro do vidro, fica difícil saber qual deles que a gente usou e que foi o melhor ali para aquele momento. E assim, ó, como eu já falei para vocês, nós temos que ser nossos primeiros pacientes. Eu acho que a gente não tem como conduzir alguém por um caminho sem ter caminhado antes, sem saber por onde a gente pisa. A gente não precisa ter andado todo esse caminho, mas a gente tem que estar pelo menos 3, 4 passos na frente, né? Não precisa saber o que vem depois que dobra aquela esquina lá longe, mas a gente tem que saber um pouquinho mais para poder conduzir a outra pessoa. Então, o meu conselho é que vocês sempre se tratem antes. Comecem uma semana antes a experimentar os florais e a ver o que vocês sentem antes de ajudar as pessoas. Aí quem tá junto assim pode ter a impressão de que a gente está sendo um pouco egoísta, que a gente está querendo se cuidar muito. Só que assim, ó, egoísmo é bem diferente de autocuidado, é bem diferente de autopreservação. Se a gente não se cuida, se a gente não se trata, como é que a gente vai tratar o outro? É impossível. É impossível tratar outra pessoa se a gente está destrambelhada e não consegue nem saber como vai andar para frente, nem para trás, nem para os lados, né? Então, a gente só vai levar em segurança alguém pelo caminho que nós já fomos, né? Uma maneira que eu acho bacana também de fazer o diagnóstico é parar para ver o seguinte, como se o nosso corpo fosse uma máquina, tá? Em que momento essa máquina parou de funcionar? Em que momento ela trancou? Qual foi o acontecimento daquela semana que me trouxe esse problema físico, né? E outra coisa é o que eu fiquei impedida de fazer quando a máquina parou, quando a máquina adoeceu, quando a máquina trancou. O que ela me impediu de fazer? Isso aí são 2 diquinhas que vocês podem anotar na fichinha de anamnese de vocês, que eu acho bem legal. Tem respostas bem bacanas que vocês vão se surpreender, tá? Nós vamos entrar no estudo, então, dos florais das inseguranças e das incertezas, que é o Cerato e Scleranthus, hoje, tá? Assim, o Cerato são aquelas pessoas que têm pensamentos confusos, que têm muitas dúvidas. São aquelas Maria vai com as outras, sabe? Elas vão num grupinho de gente, perguntam uma coisa, as pessoas dão umas dicas, dão uns conselhos, elas vão pensando, eu acho que é isso que eu vou fazer. Aí elas vão no outro grupinho, em outras pessoas, as pessoas dão outras dicas, dão outros conselhos, e ela, pensando bem, eu acho que é isso que eu vou fazer. Então elas têm os pensamentos muito confusos. Enquanto crianças e mesmo adultos, elas têm muita dificuldade no aprendizado, elas têm um aprendizado lento,
elas têm dificuldade de se expressar, elas têm dificuldade de dizer o que elas realmente querem, que nem elas sabem. Elas têm uma desconexão com elas mesmas. Elas não ouvem a voz interior, elas não se ouvem, elas não se analisam. Elas são super externas, elas não são nada internas. Elas não ouvem a intuição, elas não seguem a intuição, elas seguem o que os outros estão comandando e dizendo. Elas buscam as respostas muito fora, né? Elas têm muitas vezes, tanto como crianças como adultos, eles têm aparências imaturas, parecem menos do que a idade realmente diz, né? Então elas são influenciáveis, elas têm dificuldade de dizer o que elas querem. São pessoas bem sociáveis, viu? São pessoas que se dão com todo mundo gosta. Elas são muito agradáveis, muito simpáticas, muito acolhedoras, mas é tudo para fora, é tudo superficial, não é nada assim lá dentro, elas não se sentem muito, tá? O trabalho corporal para essas pessoas, ele é muito importante para conectar elas de volta com elas mesmas, para elas ouvirem mais o que tem lá dentro delas. Então, assim, elas desenvolvem a memória celular latente, por isso que elas precisam fazer um trabalho corporal, precisam fazer qualquer exercício com o corpo, que elas sintam muito o corpo, que elas façam muita respiração e sintam a respiração, para elas terem encontro delas mesmas, tá? E esse tipo de pessoa, às vezes, relata problemas de ouvido. Olha que interessante, porque elas não se ouvem, então elas acabam tendo problemas de ouvido. Podem ser problemas de audição, podem ser problemas de alergia nos ouvidos, podem ter coceira nos ouvidos. Tudo isso por falta de conexão, de se ouvir, tá? Aí elas bloqueiam essas respostas que vêm lá do interior. Agora, o esclerantos, que é o segundo floral das incertezas e inseguranças, são aquelas pessoas de lua, aquelas pessoas que uma hora tá com bom humor, outra hora quer ver a pessoa bem longe. Uma hora dá bom dia, no outro dia nem responde. Né? São pessoas assim muito instáveis, são pessoas que estão muito em cima do muro, que ora caem para um lado, ora caem para o outro, que tem momentos que falam muito alto e tem momentos que falam muito baixo. São pessoas que custam a se decidir, mas eles sempre ficam entre duas coisas, assim, eu quero verde, não, eu quero vermelho, eu quero doce, não, pensando bem, eu quero um salgado. Também são pessoas que gostam assim, comem um doce, em seguida precisam de um salgado, mas depois já querem mais um doce de novo. Olha o que é a instabilidade da pessoa. Tem momentos em que eles se sentem hipocondríacos, porque eles não sabem, são tantos sintomas que as doenças que apresentam cada vez que eles têm uma doença, que eles nem sabem definir a doença deles. Então, assim, eles tomam um remedinho para dor de cabeça, daí eles tomam um remedinho para barriga, daí eles tomam um remedinho para dor nos pés, e aí eles já estão com dor nas mãos. Então, assim, são muitos sintomas em cada doença. As crianças, quando vão... Sabe aquelas crianças que visitam a gente, que chegam assim e se grudam na perna dos pais e ficam um tempo e a gente diz, como ela é quietinha, e daqui a pouco a criança está escalando parede lisa? É um tipo esclerantos, porque a criança em alguns momentos ela tem uma timidez muito forte, em outros ela tem uma extroversão muito forte, né? Sabem aquelas pessoas que enjoam no carro, que enjoam no avião, que enjoam no barco? São pessoas muito legais de dar o esclerantos, porque elas têm um problema de movimento. Como elas são estáveis,
elas podem ter esse problema de labirinto. Outro caso legal de dar esclerantos é pessoas que falam que tem problemas de humor na menopausa. Então, ora eles estão alegres e ora eles estão esbravejando, jogando tudo longe. Então, também dá uma equilibrada nesse humor. Que é mais... O ponto fraco do esclerantos é o estômago. Então, eles têm problemas de enjoo, justamente pela instabilidade. O ponto fraco é o estômago, podem reclamar de estômago. Outro problema que é comum no escleranto são as arritmias do coração. Uma hora tá com aceleração, outra hora tá quase parando. Então são esses dois extremos o esclerantos, sabe? Sempre instável, indeciso, inseguro. Então assim, para vocês verem como, mesmo sendo o floral das inseguranças e incertezas, esses dois florais têm muitas diferenças. E depois nós vamos estudar mais 4 florais desse mesmo grupo. Todos eles têm as suas particularidades. Então vocês façam aquele mesmo esqueminha que eu falei para vocês nos florais do medo. Vocês separem os 6 florais e aí comecem a anotar embaixo. Às vezes as pessoas têm uma característica, às vezes tem 2, 3, às vezes não tem nenhuma. Aí vocês descartam o floral, vão em busca de outro. Mas é importante que vocês saibam que às vezes a pessoa que está passando por isso, não é que a pessoa seja assim, ela está passando por um momento assim. E isso aí também tem que ser observado, os momentos. Tem momentos que a gente precisa do empurrãozinho, tem momentos que a gente precisa dar uma freadinha, tem momentos que a gente precisa relaxar, ter mais paciência, tem momentos que a gente precisa ter esperança, porque tem alguém doente que a gente quer criar expectativa e esperança em relação àquela cura. Então é isso, vão fazendo a avaliação de vocês, vão experimentando, vão sendo pacientes de vocês mesmos no início, né, para poder levar as pessoas a conhecer esse novo terreno. E é isso aí por hoje. Obrigada, não esqueçam de dar o legalzinho aí, tem gente que esquece, assiste o vídeo, esquece do nosso joinha para crescer o canal. E estudem o e-book que está embaixo e deixem os seus comentários com a gente, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.